Oi pessoal, meu nome é Thiago. O meu é Aline. Nós somos casados há 11 anos e hoje nós vamos abordar sobre desenvolvendo a fé em seus filhos, que é o segundo vídeo do mês da família da IBJF. Tá? Esse desenvolver a fé em seus filhos é uma atribuição muito importante que Deus passou somente para os pais, né? É uma responsabilidade exclusiva dos pais, dada como decreto por Deus aos pais, né? Intransferível. Ninguém mais pode fazer, pode desenvolver essa fé tão bem nos filhos quanto os pais, né? Mesmo que leve a igreja, para a escola dominical, não há outro meio de desenvolver melhor uma fé nos filhos do que os próprios pais educando em casa, tá? E isso daí pode ser até ali mais ou menos os 20 anos que os pais têm essa chance, né, de educar, de direcionar os seus filhos. 20 anos, por sinal, já é bem tarde para um pai ainda estar tentando direcionar o seu filho Ele tem nos caminhos do Senhor. Aproximadamente esse período, Isso, né? Até 20 anos. Então, né? o interessante é que comece. Mas aqui comece desde cedo, né? Se tentar começar na adolescência, até os 20 anos já vai ficar um pouquinho mais difícil. E a Bíblia, ela fala sobre essa responsabilidade dada aos pais, né? Em Salmos, nós temos o Salmos de número 78, versos 3 e 4, que diz assim: ouvimos e aprendemos o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Esse é o primeiro versículo. Nós temos em Provérbios 19:18 que fala: discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele, né? Provérbios 29:17 diz: discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Deuteronômio 4:10 diz assim: lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem aos seus filhos, né? Então nós trouxemos aqui 4 passagens bíblicas que reforçam, né, esse mandamento, essa ordenança do Senhor de direcionarmos os filhos nos caminhos dele. A palavra de Deus tá aí, né? Tá nos advertindo, dizendo para ensine seus filhos, discipline seus filhos, né? Ele fala que a gente vai trazer o que? Paz, né? Lá na frente isso vai nos trazer paz. E mais uma vez ele fala para disciplinar o filho, né? E para contar, para juntar e para contar os louváveis feitos do Senhor. Então a palavra de Deus, ela afirma que é uma responsabilidade dos pais. Alguém disse que criar filhos é como pregar gelatina em árvores, né? Você faz todo um planejamento, você faz vários planos para aquela criança e aí quando você tá lá pronto para implementar, para colocar em ordem, colocar em prática, aí aquela criança ela vem, né, com tudo, uma vontade totalmente diferente daquilo que você planejou. Então talvez muitos pais aí que tenham crianças ainda na primeira infância, ou até mesmo os adolescentes, que é mais comum isso acontecer, né? Talvez você tenha planejado várias coisas para esse filho, tenha pensado várias coisas, e aí você se depara agora com esse filho com outras ideias, né? Querendo fazer outras coisas, com outros pensamentos diferentes daquilo que você tem colocado ou pensado. Nós estávamos conversando sobre isso e talvez seja uma maneira de Deus manter os pais, né, de joelhos em oração, pedindo direcionamento, pedindo realmente que o Espírito Santo venha estar conduzindo. Da mesma forma que a criança tem um horizonte cheio de oportunidades, né, para aprender um idioma novo, para aprender música, para aprender poesia, para aprender artes, ela tem também um horizonte aberto para o caminho espiritual, né? Porque esse horizonte é o caminho para o coração dos filhos, né? Então, nós temos a oportunidade, claro,
de direcionar a criança para aprender muitas coisas boas, para aprender história, para aprender música, como já falei, poesia, arte, idiomas, mas nós também devemos nos preocupar em direcionar a criança a aprender sobre Deus, né? E como que nós vamos direcionar a criança a aprender sobre Deus? Principalmente dentro da nossa casa, como eu já falei lá no começo, que essas atribuições devem ser dos pais para ensinar dentro de casa. Nós não devemos terceirizar esses caminhos, né, que a criança deve trilhar para outras pessoas, né? E eu acho que também é importante a gente lembrar que é nesse período que a criança ela tá com a mente, né, o espírito mais aberto para ouvir sobre as verdades bíblicas. É um HD vazio, né? É um HD vazio, né? Então, assim, ela tá pronta para ouvir sobre a palavra de Deus, sobre esse Deus verdadeiro, esse Deus fiel, esse Deus criador, né? Então, ela tá pronta para receber de Deus, né, a palavra do Senhor. Como a Aline disse, esses horizontes espirituais podem ser abertos mais facilmente na infância, né? É essencial que os pais comecem cedo. Até os primeiros 6 anos de vida é que a criança está bem mais aberta para recepcionar as informações passadas a ela. Então, cabe aos pais definir que tipo de informações que essa criança vai receber. E aproveitar esse momento, né? Porque é da primeira infância, né? Que se meus 6 anos de vida. É por isso que é importante demais aos pais. Não deixem os seus filhos perdendo tempo na frente da TV. Você pode aproveitar esse tempo que a televisão tem sobre eles e ensinar um pouco sobre a palavra de Deus, né? É claro que a gente não está falando sobre isso, não está falando sobre telas, não está falando sobre celular, sobre televisão, mas imagine só, cada tempo que o seu filho está ali na frente de um joguinho, que o seu filho está ali na frente do celular se entretendo com alguma coisa, e aquele tempo é precioso para a criança, né? Então nós acabamos de falar que até os 6 anos ela está aberta para tudo, para tudo. Imagina só o mundo que essa criança tem, que ela é totalmente desconhecido para ela. Então quanto mais ela assiste as coisas, aquelas informações demais na cabeça dela, vai enchendo, enquanto que os pais poderiam estar ali passando mais sobre Deus, falando mais sobre os céus. As crianças, elas têm muita curiosidade de saber sobre os céus, né? Então, não sei se você já se deparou com a criança perguntando para você por que o céu existe, por que os anjos existem, por que Deus existe, e os pais têm que estar preparados para responder essas coisas. Essas perguntas parece que são bem capciosas, né? As crianças, parece que elas vêm com as perguntas assim, vou perguntar um negócio pro meu pai que ele não vai saber me responder. E por mais que a gente seja, o próprio pastor Sidney já deve ter recebido uma pergunta dessa de algum filho dele, né? Que deixou ele ter agora. O que eu vou falar aqui, né? Eu, quando estava no Geração Futuro com as crianças, vez ou outra aparecia uma pergunta dessa aí, bem difícil. Algumas difíceis. Então, parece que elas escolhem, né? Ou então são enviadas por Deus mesmo. Agora vai lá, vamos testar esse adulto aí, ver se ele está sabendo da Bíblia mesmo. Então, assim, são oportunidades que elas não devem ser descartadas. São oportunidades importantes que temos de assegurarmos que aquela criança vai ter uma mente voltada a Deus, né? Então, quanto mais cedo, mais fácil fica de direcionar. E tem um psiquiatra que ele fala exatamente sobre o que o Thiago está colocando agora, né? Sobre essa curiosidade da criança, né? E quando ela se vê nesse mundo, né? Pertencendo a esse mundo, e aí começa a vir esse monte de questionamentos, várias dúvidas, né? Até mesmo sobre quem ela é, né? Por que ela está na Terra. E assim, eu no consultório, eu já tive essa oportunidade de crianças e adolescentes chegarem e de perguntarem, né? Por que ele está no mundo? Por que ele veio? Por que existe tudo isso? Né? E isso faz parte da infância. Todos esses questionamentos. Então, vai caber quem? Aos pais estarem preparados para poder responder todas essas questões a essa criança. Vocês já observaram que vários adultos sentem dentro de si um vazio, que eles não conseguem explicar o que é aquele vazio, que às vezes a gente sabe que esse vazio é um vazio de Deus mesmo, né? E então
nós adultos, às vezes, sentimos essas coisas. E as crianças pequenas, elas têm esse vazio dentro de si que pode ser preenchido, que é o vazio de Deus. Elas definitivamente não conhecem a Deus, né? São, como já falamos atrás, elas são zeradas, elas têm o HD vazio ainda, sem informação nenhuma. Então, é essa grande oportunidade de você mostrar para aquela criança sobre Deus, sobre a sua grandiosidade. E antes que ela te pergunte sobre o céu, fale sobre o céu para ela. Antes que ela te pergunte sobre Deus, fale sobre Deus para ela, né? Antes que ela te pergunte sobre anjo, fale também para ela. Então, não perca a oportunidade, não espere que a criança venha até você te perguntar de Deus. Fale sobre Deus, explane sobre Deus para o seu filho, para o seu sobrinho, para aquela criança que você vê que realmente tem sede de Deus. E quando você começar a falar, você vai observar, caramba, existia mesmo um vazio dentro dessa criança. Ela tem sede de saber, ela tem sede de conhecer sobre Deus. Então é incrível como que você vai perceber a sede, a necessidade de ouvir falar de Deus daquela criança, de qualquer criança. Tem uma citação aqui de Martinho Lutero que eu vou ler, que diz assim: o objetivo mais importante da nossa existência é poder ensinar uns aos outros sobre Deus, sobre o que Ele é, qual a sua vontade, o que Ele sente em relação a nós, né? Martinho Lutero. Então, é exatamente isso, né? O objetivo, né, de poder falar desse Deus. Como é maravilhoso, né? A gente falar sobre Deus, sobre a grandeza dele, sobre o que Ele fez, né? Sobre o que Ele já preparou para nós lá na frente, né? E por que esconder isso das nossas crianças? Por que não contar, não gastar tempo, né? Não se preparar, não investir nisso, né? De falar sobre esse Deus maravilhoso às nossas crianças. O alimento espiritual das nossas crianças é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então, os pais, eles se preocupam, vamos pensar, né? Na alimentação diária. Tem um café da manhã, tem um lanchinho, tem um almoço, tem um outro lanchinho, tem uma janta, tem um lanchinho. Então, assim, são várias refeições. Claro que existem muitas famílias ou muitas crianças que não têm essa quantidade de alimento diário. Mas, assim, existe esse alimento, né, para muitas famílias. E por que não se preocupar com esse alimento espiritual das nossas crianças, né? Do seu filho. Então, se a gente for pensar agora, se você for fazer uma análise agora nesse momento, como que tá o alimento espiritual do seu filho? Ele tem se alimentado quantas vezes por dia, né? Então, assim, às vezes os pais, eles dizem que, não, isso eu já ouvi muito isso, de muitos pais, de muitas famílias, de dizer assim, não, meu filho, eu não vou interferir na escolha, né, da religião, a quem meu filho vai servir, eu não vou interferir, isso vai ser uma escolha dele, lá no futuro, lá na frente ele vai poder fazer essa escolha. Mas esse mesmo pai que fala sobre essa questão de não interferir nessa escolha é o pai que escolhe os grupos de amigos, se quer que aquela criança ou aquele adolescente saia com tal pessoa ou não, se faça tal esporte ou não, que compra uma coisa ou não. Então, assim, esse pai, ele passa uma vida fazendo escolhas para esse filho, e aí ele diz que na vida religiosa ele não vai se meter, que é aquela criança que vai escolher. Olha, nós não temos filhos ainda, mas é uma certeza, né, para mim, para Tiago, no nosso coração, de que, assim, eu quero que o meu filho ame e adore o Deus que nós amamos e que nós servimos, né? Então, eu quero passar isso pro meu filho. O amor que eu sinto por esse Deus é o amor que eu quero que o meu filho sinta. Uma vez o pastor Augusto Nicodemos, ele falava sobre a educação dos filhos dele, de como que foi todo o percurso, né, dessa educação dos filhos, e ele dizia assim que nós não temos garantia, né? Eu ensinar a palavra do Senhor todos os dias, né, para o meu filho, não é uma garantia de que lá na frente ele vai amar e servir esse Deus. Mas qual que é mais fácil? Né? O que é mais fácil? É eu esperar que o tempo, né, que as coisas se encaminhem sozinha, ou é mais fácil eu ensinar, né, eu inculcar, como diz a palavra do Senhor, contar os bens feitos, as maravilhas de Deus, como a palavra de Deus ela afirma, como a palavra de Deus coloca pra gente, do que esperar? Particularmente, eu prefiro gastar tempo ensinando meu filho, alimentando meu filho de coisas espirituais.
certo? Então, assim, eu convido você também, né, que a nossa igreja venha ser uma igreja forte, né, dentro desse propósito, desse quesito, que a gente possa realmente ensinar nossas crianças, alimentar as nossas crianças das coisas de Deus. Então, privar a criança de conhecer, de saber mais sobre esse Deus amoroso, esse Deus bondoso que as criou desde o começo, desde o ventre da sua mãe, é o pior tipo de educação que pode ser dado a uma criança, né? Os pais, eles podem aproveitar vários momentos para transmitir a doutrina aos seus filhos, né? Em doses convenientes, né? Com a oportunidade que é dada, os pais podem transmitir a doutrina passeando de bicicleta, andando no jardim da casa, andando no jardim da praça. Os pais podem conversar com seus filhos sobre Deus lavando a louça ou olhando para o céu. Quando saímos da nossa casa, principalmente, podemos contemplar a grandeza de Deus através da sua criação, através das árvores, através do céu, né? Principalmente aqui em Roraima, nós temos um céu muito bonito. Várias vezes a gente para o carro para ver o céu, para contemplar, né? E quando tem aquele arco-íris bonito, a gente consegue sentir a grandeza de Deus nessas maravilhas que Ele faz. Então essas oportunidades, elas não podem passar em branco, né? Não é um pecado seu se essas oportunidades passarem em branco, mas é algo que você deixa de pontuar, né? Como se você estivesse pontuando, como se estivesse marcando pontos enquanto você está ensinando seu filho sobre Deus, quando ele está te dando oportunidade para fazer isso, com aquele céu bonito, né? Você pode aproveitar isso e falar sobre a grandeza de Deus, sobre o amor de Deus para o seu filho, né? Então as oportunidades, elas não cessam, né? Sim, sim. E os pais, eles precisam ser intencionais, né? Porque às vezes pode ficar parecendo que, eu vou ter que fazer todo um planejamento, é uma questão... Claro que você pode ter tempos e horários, como já foi falado com Kevin, Clenise e Nicole, né? Do culto doméstico, esse tipo de coisa. Mas sabe, eu posso ser intencional, como já colocou, é um céu bonito, é um arco-íris, em casa brincando. É o som da chuva. Então são momentos que eu não posso esquecer de estar comunicando, né, o amor de Deus, a grandeza de Deus, como que Deus age. Algo também que dentro disso é que essas crianças, quando elas chegarem na fase da adolescência, na fase adulta, elas vão conseguir se identificar, elas vão lembrar, né, de toda aquela infância, de tudo que foi falado, né, de tudo que foi inculcado. Ela vai lembrar. Por quê? As crianças, naturalmente, né, elas conseguem se identificar com personagens. Então, se uma criança ela assiste um filme de Homem-Aranha, Superman, então quando termina aquele filme, né, ela tá querendo imitar aquele personagem, ela se identifica com aquele personagem. E com a palavra de Deus não é diferente, né? Então é tão interessante a criança se identificar com Sansão, com Davi, com José, sabe? Daniel, enfim. Então é isso que nós temos que começar a colocar para nossas crianças, a elas se identificar com esses personagens, para no momento de tribulação, no momento de dificuldade, no momento de uma perda. Lembra quando a gente falou no primeiro vídeo de fechar as brechas, né? É aí que a gente entra também, né? Nesses horizontes espirituais da criança, fechando as brechas como com a palavra de Deus, né? Então a criança, quando ela memoriza versículos, né, ela vai trazer a memória. Vamos pensar na nossa vida adulta, quantas vezes em alguns momentos, né, vem aquele versículo na nossa mente, né? Vem a palavra de Deus aqui acusando, um louvor que a gente lembra. Então, às vezes eu começo a cantar, eu falei pro Thiago, né, que às vezes eu começo a cantar músicas lá de quando eu era criança, as músicas que ele nem conhece, as músicas antigas, né? E assim, a gente lembra, assim, é tão gostoso, por quê? Porque foi ensinado, foi inculcado lá atrás, isso que a gente tem que fazer. Então, os pais precisam ser intencionais. Como a palavra de Deus já afirma, né? Andando pelo caminho, sentada, levantando, em todo o tempo. E ainda falando sobre as brechas, é importante que os pais falem das escrituras para os seus filhos, para que mais tarde, quando ele se tornar adulto, ele não esqueça, né, daquilo que foi ensinado para ele quando criança. Então, quando ele tiver adulto, ele vai, diante das confusões da vida,
vai ter a sua regra de fé firmada, ele já vai ter uma base nas Escrituras, ele já vai ter uma convicção do Deus que ele serve, e todas as coisas que aparecem para a gente na vida adulta, como assuntos de ideologia política, até isso é importante, a gente ter conhecimento bíblico para que a gente não caia no erro de direcionar a nossa mente para determinada coisa política, para apoiar uma causa política que é totalmente fora dos padrões da Bíblia, né? Então isso, desde criança, é muito importante, porque assuntos como feminismo, assuntos como aborto, assuntos como drogas, sobre a própria sexualidade, né, que deve, por sinal, ser ensinada desde pequena criança, claro que no momento oportuno, na hora conveniente, para que seja ensinado sobre isso, devem ser tratados com as crianças, para que realmente, quando forem adultos, não se confundam, não fiquem tendo a mente sendo bombardeada com ideias que não convém, que não entra em confusão, com ideias que não você... fazem o adulto entrar em confusão com os princípios bíblicos. Por quê? Porque ele já vai estar com a sua base solidificada, né? Ele já vai estar com o seu princípio bíblico formado. Então essa é a ideia de você preparar aqui no começo. É aquela história de preparar o terreno, né? É aquela história de você preparar bem a base da sua casa. Você vai construir a vida do seu filho como uma casa sobre areia, ou você vai fazer em cima de um terreno firme? Então pense nisso, pense que o que você faz hoje aqui na vida do seu filho quando criança vai servir muito mais para ele quando adulto do que ele como criança agora, né? É um conceito que é vital, né, do cristianismo, do cristianismo sadio, né, vamos colocar assim, é que se a criança ela tem esse entendimento de um Deus, né, que a ama, que a aceita, ela fala, poxa vida, né, eu sou realmente amada. Então muitas pessoas têm muita dificuldade em relação a essa questão do amor, de ser aceito, de ser amado. E aí entra a questão até em relação à autoestima e outros complexos de inferioridade, né, que se tem muito hoje em dia. Então essa criança que cresce num sólido, né, com conhecimento sólido sobre esse Deus, ela dificilmente ela vai se deparar com essas dificuldades da vida, né? Se ela sabe que tem um Deus grande, poderoso, que está com ela em todos os momentos, que acompanha ela no ônibus, na escola, com os colegas, na atividade, essa criança que cresce, né, sabendo desse Deus, dificilmente ela vai ter dificuldades e problemas. Isso eu posso falar de experiência própria, né? Então fui ensinada desde muito cedo a amar a Deus sobre todas as coisas. E assim, o amor que minha mãe, que ela ensinou, que ela plantou no nosso coração, era um amor tão grande, tão verdadeiro, que assim, eu nunca me senti só, né? Então, em vários momentos da minha vida, eu sabia que tinha um Deus grande e poderoso por mim, olhando por mim. Então, hoje, algumas pessoas podem até falar, né? Às vezes até o Thiago ele fala pra mim que às vezes a maneira como eu lido com algumas situações, com alguns problemas, com algumas dificuldades, parece ser estranha para muitas pessoas, né? Porque pode até parecer que eu estou querendo ser forte, né? O Thiago ele coloca isso pra mim às vezes, que eu estou querendo parecer ser forte. Mas a verdade é que eu sei, eu tenho convicção do Deus poderoso que eu tenho, né? Que eu sirvo, né? Do amor que Ele tem por mim. Então, por que temer? Por que ficar com medo? Certo? Então, assim, essa é a grande questão. É plantar no coração das nossas crianças um amor verdadeiro, um amor puro a Deus. Então, a gente observa que os pais, eles gastam muito tempo, às vezes, e energia para fazer com que os filhos tenham certo tipo de comportamento, né? Para que eles não, por exemplo, não falem palavrão, porque os pais não gostam que ele fale palavrão, ou não andem com um certo tipo de amigos, que eles não querem que os filhos andem com aqueles amigos, e gastam tempo e energia com isso, enquanto que eles poderiam direcionar esse tempo e essa energia ensinando sobre Deus, né? Considerando que as crianças,
elas geralmente aceitam as coisas sem questionar. Então, por isso, esse é o melhor momento para ensinar a criança sobre as escrituras, né? É claro que, excluindo aquele período ali dos 3 anos de idade, da fase dos porquês, né? Claro, não tente, nessa época aí, só mostre o livrinho, a Bíblia de figura, que ele vai gostar, que ele vai perguntar um monte de coisa. Isso que o Thiago está falando, nós não podemos nos esquecer que a criança precisa de transformação, né? Essa criança precisa de salvação também, tá? Então a Bíblia fala que todos nós nascemos em pecado, né? Em pecado fomos concebidos. Então, assim, a criança também precisa de salvação, ela também precisa reconhecer que ela é pecadora, né? Ela precisa reconhecer que tem um Deus que criou todas as coisas, que morreu, que deu seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, ela precisa reconhecer também isso, tá? Então, nós não podemos nos esquecer de falar para essa criança, por quê? Porque eles também precisam de salvação, de transformação. E como a gente já colocou antes, esse é o período mais fácil, o terreno está preparado. Quando chega na adolescência, a tendência é o quê? Questionar mais, né? O adolescente, ele vai questionar, ele vai querer saber, ele vai querer confrontar, tá? Tem a fase lá dos porquês, né? Quando é pequenininho e tal, mas essa é a fase realmente de colocar sobre Deus, porque lá na frente nós vamos saber que esse adolescente vai confrontar, vai ser muito mais difícil, tá? É você tentar ensinar alguém alfabetizado a ler, né? Alguém que já sabe ler, a ler. Sim. Então não tem sentido você querer ensinar alguém que já está cheio de informações. É claro que você pode ter até êxito nisso, mas o período apropriado para isso é quanto mais cedo, melhor. As crianças, elas naturalmente, elas acreditam sem questionar, isso, né? É natural, elas acreditam sem questionar. Por isso que é importante, assim, a gente pensar, quem que vai chegar primeiro? Quem está chegando primeiro, pai? Você com a palavra de Deus, né? Com o Deus que você serve, ou a televisão, ou o YouTube, aquele desenho, um vizinho, sei lá quem, né? Quem que tá chegando primeiro na vida do seu filho, tá? Então a gente tem que pensar, né, sobre essa importância, porque o pai que negligencia em ensinar essas coisas para o seu filho, ele empurra ali, mesmo que de forma involuntária, ele empurra o seu filho para uma infância de ódio, uma infância de medo, né? Uma infância de temor, que não é o temor a Deus nesse caso. Então, assim, de ter medo das coisas de fora. Então, quando você ensina sobre Deus, quando você ensina sobre um Deus grandioso, você ensina sobre segurança, você fala sobre a segurança que Ele te dá, né? Por Ele ser um Pai amoroso, um Pai bondoso, maravilhoso. Então, assim, quando você tem alguém para se apegar, que é maior do que você, pai, mãe, aquela criança ela vai ter conforto, ela vai saber descansar em Deus desde pequeno, né? Então, às vezes, até a questão da ansiedade pode ser reduzida, pode ser minimizada, né? O impacto da ansiedade, ele pode ser minimizado na fase adulta. Então, hoje, nós notamos que vários adultos sofrem com ansiedade, que é um mal que tem destruído mentes, que tem destruído corações por conta de coisas banais, ansiedade por conta de coisas que estão acontecendo no mundo, que talvez nem cheguem até essa pessoa, mas ela está ansiosa, ela está preocupada, porque ela não tem um porto seguro, ela não tem onde ancorar, né? Ela não tem onde se segurar. Então, por isso a importância de mais cedo quanto mais cedo você ensinar, melhor. Que eu já falei lá atrás, que trazer segurança para a fase adulta, né? Sim, e um ponto que eu fiquei pensando aqui agora é que a EBD, o OANSE, o Geração Futuro, né? Ele não é garantia para inculcar, para poder gerar toda essa questão. É uma ferramenta a mais, é um aliado. A igreja, ela vem... complemento, um complemento. A igreja vem com uma outra proposta da gente compartilhar, da gente estar junto, irmãos, viver aquilo, né? Aquela vida em comunidade cristã.
nada vai tirar, como a gente já falou no início, né, dessa responsabilidade dos pais, né, de você implementar o culto doméstico na sua casa, de você, a minha vida toda foi com culto doméstico e eu sei o quanto que isso foi benéfico, eu sei o quanto que isso gerou frutos na minha vida, né, e quando um filho chegar aqui, que Deus permitir que a gente tenha, né, um filho, não tenha dúvidas, né, que vai ser algo que vai fazer parte da nossa agenda, esse culto familiar, esse culto doméstico. Então, assim, nada vai substituir, né, esses ensinamentos do que o pai e a mãe junto, falando, ensinando. Porque olha só, vocês vão imaginar o tempo que você fica lá no Geração Futuro, de 1 hora, 1 hora e meia, né, 2 horas ali, enfim. Então, um pai e uma mãe fica toda uma semana, todo um dia com essa criança. É uma parcela do tempo, é uma parcela do dia. Tipo, 1 hora, 2 horas, não chega nem a ser 10% do dia daquela criança. Então, Então é isso, né? A responsabilidade... Além do ensino ser um ensino que não é direcionado para uma criança exclusiva, é um ensino mais generalizado, né? Tanto na EBD, quanto no Geração Futuro, quanto no OANSE, em qualquer lugar. Em casa, o ensino bíblico ele é direcionado exclusivamente para aquela criança, né? Porque o pai vai aproveitar e vai falar sobre alguma debilidade espiritual que aquela criança aparenta ter, né? Alguma deficiência que ela tem de aprender alguma coisa em relação a Deus, ali, alguma dúvida que ela tem. Então ele vai tirar ali todas as dúvidas que ela tem, exclusivamente dela, né? Então é por isso que é importante. 1 hora de EBD para uma criança é diferente, 1 hora de Geração Futuro para uma criança é diferente de 1 hora aprendendo sobre Deus com seu pai, com a sua mãe. Por quê? Porque é direcionado, porque é para ela que está sendo ensinado, então ela pode perguntar, ela pode fazer o que quiser na hora daquele ensino, né? E crianças que são bem instruídas na palavra de Deus são crianças sábias, né? Essas crianças, elas vão conseguir no dia a dia dizer não para muitas coisas, né? Se sair de algumas ideologias que às vezes é apresentado na escola ou em outros ambientes que ela frequenta. Então, eu preciso preparar o meu filho para essa vida. Eu preciso preparar o meu filho para esse mundo. Preciso munir ele, né, com todas as ferramentas necessárias, né, com todas as armaduras espirituais, né, para que ele possa estar pronto e preparado para combater esse bom combate, tá? Eu tenho que deixar meu filho ele sábio, né, dentro das escrituras. É isso que a gente precisa fazer. Olha, então assim, o colo dos pais não tem lugar melhor para se ouvir, para se aprender da palavra de Deus do que o colo dos pais, né? Então nós estávamos falando aqui esse tempo todo sobre como desenvolver a fé nos seus filhos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6, 5 ao 7 que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, é em todo o tempo, tá? Então, papai, mamãe, né? Não perca tempo, gaste realmente energia, gaste o seu tempo ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Tem uma passagem de um livro que a gente colocou aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês, que diz assim: a criança que cresce com um sólido conhecimento bíblico e cuja fé lhe serve de apoio em tempos de aflição, provavelmente não será atraída por nenhum vento de doutrina que sopre em seu caminho. É verdade que alguns adolescentes que foram bem alimentados espiritualmente passam a questionar a fé e se afastam durante a juventude, mas pelo menos eles sabem que Deus está lá e que possuem um ninho espiritual para onde voltar quando sentirem necessidade. É um texto bem bonito, eu acho, né? Que é exatamente isso. Eu preciso fazer com que meu filho cresça com um sólido conhecimento da palavra de Deus, né? Será que eu, como pai, como mãe, será que eu amo a Deus verdadeiramente? Será que eu tenho andado nos caminhos do Senhor? Será que eu tenho
contribuído na minha igreja, né? Eu tenho participado, eu tenho só reclamado, só murmurado, só vendo defeitos, porque tudo isso é importante, que o seu filho tá lá copiando, ele tá vendo, observando tudo, né? Então, como é que é o seu amor? Como que você se porta em casa? Como que você demonstra o seu amor a Deus, às pessoas, dentro do seu ambiente familiar, né? Com sua esposa, com seu esposo, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Então, isso são questões básicas que nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque eu estou cuidando de uma alma. Nós devemos lembrar que ter filhos, né? A gente já falou isso no primeiro momento, é uma dádiva, é um presente, é uma herança que Deus ele dá para quem Ele quer, né? Ele entrega aquele presente. Então, se Deus entregou a você esse presente, cuide, zele dessa alma, né? Você tem que preparar essa criança para a eternidade. Eu não tenho que preparar uma criança para falar várias línguas. Eu não tenho que preparar uma criança para ser o melhor jogador de futebol, a melhor jogadora de vôlei, a melhor nadadora, ginasta, cantora. Nada disso. Isso são coisas que fazem parte desse mundo terreno, certo? Nós devemos cuidar da alma dos nossos filhos, né? Preparar eles para a eternidade, é mostrar para essas crianças que a vida não acaba aqui, que tem algo muito maior nos esperando, que são os céus, né? Ao lado de Deus Pai. Então, assim, que realmente nós possamos nos empenhar e trabalhar esses horizontes espirituais das nossas crianças. A gente poderia falar aqui sobre 4 horizontes, né? Mas o tempo a gente não quer que fique muito grande o vídeo. Quem sabe depois a gente possa falar lá no Instagram da igreja, no History, enfim. Mas olha só, vou colocar aqui para vocês 4 horizontes, que é o prazer em Deus, o amor por Deus, submissão a Deus e serviço a Deus. Então, quem sabe em outro momento a gente pode trazer isso para vocês, né? Mas guardem esses 4 horizontes, porque eles por si só já trazem uma luz do que eles representam, né? Que é o prazer em Deus, o amor a Deus, a submissão a Deus e o serviço a Deus. Então esses 4 horizontes devem ser usados como base para o ensino do filho, né? Se você utilizar esses 4 horizontes, já serão mais que suficientes para que você dê um ensino de excelência quando nós falamos, né, nos referimos à Escritura sagrada. Então, nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade e agradecer a vocês que estão nos assistindo. Se você está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado também. Se você nos acompanhou no outro vídeo, muito obrigado. Eu espero que todos vocês tenham assistido a todos os vídeos, a essa série de vídeos do Mês da Família. E se você não assistiu, você tem oportunidade, vai lá no YouTube da igreja, tá lá, procura lá Igreja Batista Jardim Floresta no YouTube, que você vai achar todos esses vídeos dessa série do Mês da Família, tá bom? Então, quinta-feira, nós temos um encontro marcado, que vai ser uma live, né? Vai ser com o pastor, e nós vamos responder algumas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, pode mandar aí sua dúvida, que a gente vai responder com o pastor, tá bom? Se a gente não souber, o pastor responde. Se a gente não puder o pastor vai estar lá para isso. Lá para isso, para responder se a gente não conseguir. Então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus vos abençoe e que capacite a cada pai que está assistindo esse vídeo para que possa realmente ensinar os seus filhos dentro das Escrituras Sagradas. Valeu, pessoal. Gente, até mais. Tchau, tchau.